Louvamos e exaltamos o nome do Senhor nosso Deus por mais um dia que Ele nos concede, por mais uma oportunidade que temos de estar juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Esta semana ainda estamos apenas falando o seu nome aqui, não estamos falando da cidade, para poder abranger o maior número de pessoas possível. Se você ainda não ouviu o seu nome na semana passada e essa semana vai ouvir com certeza. Queremos aqui mandar um alô especial para Marta Batista Ataulo. Ela é lá de Itariri, São Paulo, parabenizando seu pai, que está completando hoje 92 anos. Parabéns. Um alô especial para Ernestina Becker, Anísia Marli Storck, Erildo Westphal e Marlene, Nadeja Duran Ludovico, Linda Costa, Mário Wagmacher, Nina, Ruth Paixão de Almeida, Fátima, Zenaide, Gerson Ferreira Lima, Aparecida de Fátima, Helena, Marlene Neumann, Terezinha Evangelista, Ivanita Pereira, Rosa, Gilda Dias, Maria Pascoal, Elielson Pedro Moreira, Iracema Silva e todos os demais que nos escrevem. Ainda estaremos mandando alô esta semana. Que Deus abençoe a cada um. Iremos orar. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão por mais um dia de vida que estás nos concedendo e também pelas bênçãos que tens dado a cada um de nós e pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente na mente e no coração de cada um de nós, nos ajude a tomarmos a decisão de ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco e que passam por suas lutas, seus problemas, suas necessidades, dê vitórias a cada um conforme a Tua vontade e também, especialmente, pedimos uma bênção para o pai da Marta Batista Ataulo, que está hoje completando 92 anos de vida. Louvado seja o Teu nome. Abençoe todos os demais aniversariantes em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar continuidade ao nosso primeiro estudo. Estamos aí na primeira semana de janeiro. Hoje já é dia 3 de janeiro de 2024 e estamos na nova série, o livro dos Salmos, e estamos esta semana fazendo um estudo especial de introdução a esta série e estamos aqui vendo como é que nós deveremos ler os Salmos. Eu volto a repetir, os Salmos, como todo o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico e depois então traduzida para o grego na Septuaginta, e a nossa tradução em português vem do grego. E então, às vezes, nós não entendemos muitas vezes por que as pessoas usadas por Deus que escreveram o Antigo Testamento, especialmente aqui os Salmos, eles falam uma frase e depois repetem de uma outra forma. Isso é porque era a cultura hebraica de reforçar aquilo que eles estavam dizendo. Isso chama paralelismo. E então eles falavam a primeira frase de uma forma e repetiam logo a seguir de uma outra forma. Isso para enfatizar o que Deus faz por cada um de nós. E falamos ontem que temos aí para cada estação um cântico e cada situação, para cada momento que nós vivemos, temos aí salmos de gratidão, salmos de alegria, salmos de tristeza, salmos de pedidos de socorro. Nós temos todos os tipos aqui de salmos, um para cada situação que nós vivemos em nossa vida. E como nós temos dito para vocês, os salmos, como toda a Bíblia, ela é atual e fala para nós hoje, como falou para os nossos antepassados, e especialmente o povo de Israel, que foi chamado por Deus e que Deus usou esses homens santos para escreverem a Bíblia. Por isso que a palavra de Deus ela é atual, porque foi Deus quem inspirou os cerca de 40 autores a escreverem a Bíblia. Nós temos algumas orações que vamos citar hoje rapidamente, orações que nós chamamos de orações inspiradas, por inspiração divina. Por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 23, versos 1 e 2, diz assim:
Estas são as últimas palavras de Davi. Isto é o que diz Davi, filho de Jessé. Davi que foi tão exaltado. Davi, o homem ungido pelo Deus de Jacó. Davi, o amável salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Suas palavras estão em minha língua. Então vejam que as orações, os salmos e toda a Bíblia é inspirada. Diz aqui, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio. As suas palavras estão em minha língua. Então eles não escreveram porque sentiram o desejo de escrever alguma coisa. Não, era Deus que colocava na mente deles, inspirava a mensagem que eles teriam que levar ao povo. E então nas próprias palavras do escritor, ele escrevia o que Deus havia dado a ele a revelação e a inspiração. Também em Romanos, no capítulo 8, Romanos, capítulo 8, no Novo Testamento, versos 26 e 27, nos diz assim: E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Paulo, ele diz aqui claramente que, às vezes, nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque, normalmente, quando nós oramos, nós estamos pedindo e queremos receber aquilo que estamos falando com Deus. É por isso que ele diz que nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus. E nós precisamos aprender que a nossa confiança em Deus, ela deve ser inabalável, mesmo que a resposta não seja de acordo com aquilo que nós estamos pedindo. Porque, como diz aqui Paulo, nós não sabemos pedir segundo a vontade de Deus, mas é o Espírito Santo, diz ele aqui, que intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Então, quando nós oramos, o Espírito Santo, ele faz com que a oração chegue até Deus de acordo com aquilo que nós estamos necessitando e não de acordo com aquilo que nós estamos pedindo. É o Espírito Santo que intercede. E diz aqui o apóstolo Paulo que Deus, o Pai, ele conhece cada coração e ele sabe quais são as intenções do Espírito, porque é o Espírito Santo que intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Então, nossas orações, elas manifestam o nosso desejo, e às vezes é um desejo egoísta. Mas, quando nós então oramos, o Espírito Santo, ele faz com que a oração chegue a Deus de acordo com aquilo que realmente nós precisamos. E é por isso que quando nós oramos, sempre oramos em nome do Senhor Jesus, porque Jesus, ele conhece nosso coração, ele conhece as nossas necessidades e é ele quem vai interceder por nós diante do Pai. E quando nós então nos voltamos para o livro dos Salmos, que nós estamos estudando aqui essa semana, como ler os Salmos, nós encontramos aqui orações inspiradas, louvores que Israel entoavam, e então, nesses salmos, nesses louvores, nós podemos ouvir a voz de Deus. E os salmos, eles assumem então uma dinâmica de vívidas interações com Deus. Por exemplo, no Salmos capítulo 5, verso 2, o salmista diz: Deus meu, ó Senhor, Rei meu. Diz aqui também no Salmo 84, verso 3. Então nós vemos que o salmista, quando estava escrevendo, ele sabia que Deus era o seu Deus. E nós também deveremos nos dirigir a Deus como Deus, o meu Pai, aquele que supre as minhas necessidades. E muitas das vezes os salmistas, eles imploram: dá ouvido, Senhor, à minha voz. Salmo 5, verso 1. Ainda no Salmo 39, verso 12, ouve, Senhor, a minha oração. Salmos 25, verso 18, considera, responde-me. Salmo 102, verso 2, salva-me. E essas são expressões de alguém que está orando a Deus. Por isso que nós precisamos aprender a orar. Os discípulos, eles viam Jesus orando
E Jesus orava totalmente diferente dos fariseus, dos sacerdotes, dos líderes judaicos. Jesus, ele se humilhava diante do Pai e ele se colocava nas mãos do Pai, esperando receber do Pai forças para o dia que ele iria enfrentar. E então os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Por quê? Porque eles não sabiam orar, e nós também, irmãos, não sabemos orar. Oramos, claro, falamos com Deus e expressamos aquilo que estamos sentindo, mas nós precisamos aprender com Jesus a orar. E ele então ensinou aquela oração do Pai Nosso que todos nós conhecemos. Ali está expresso a nossa necessidade de ter comunhão com Deus, ter comunhão com o Pai e colocar diante dele as nossas necessidades de cada dia. E não agora, por exemplo, estamos iniciando este novo ano, pedir a bênção logo para o ano todo. É claro que nós desejamos, feliz ano novo, que Deus abençoe, tenha um bom 2024, mas é cada dia, como ele disse lá, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É diário, é a cada momento. É como nós, às vezes, encontramos aqui a expressão, dia e noite, o salmista dizendo, quer dizer, constantemente estava buscando a presença de Deus. Quando nós lemos em Lucas, no capítulo 20, nos versos 42 e 43, nós encontramos aqui Jesus mencionando os salmos. Lucas, capítulo 20, versos 42 e 43, diz: afinal, o próprio Davi escreveu no livro dos Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Aqui Jesus citando o salmista Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita. Aqui era um salmo profético falando de Jesus, que após a sua vida aqui nesta terra, sua morte e ressurreição, ele voltou para os céus, Deus disse para Jesus, sente-se no lugar de honra aqui à minha direita. E Jesus está assentado à direita de Deus no trono celestial. E Jesus está assentado exatamente para interceder por todos aqueles que creem no sacrifício que ele fez, que creem no poder de Jesus e que ele pode conceder as bênçãos e as vitórias que nós necessitamos em nossa vida. Quando Jesus citou aqui, em Lucas 20, versos 42 e 43, ele estava citando o Salmo 110, verso 1. Então, nós estamos vendo que os salmos são orações inspiradas e estes salmos exercem todo o poder na vida daqueles que hoje ainda buscam a Deus, lendo os salmos, orando com os salmos e procurando colocar em prática em sua vida o que lê cada dia na palavra de Deus. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje, mais uma vez estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para continuar o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Desde o nascer do sol até o entardecer, louve o nome do Senhor. Salmo 113, verso 3. Que Deus nos abençoe.